Web Rádio Voz Evangélica. Eu posso descansar, Jesus está por perto. A rádio do povo de Deus. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. A sintonia da bênção. Cantai bem alto, Igreja de Cristo. Cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Para o top de 5 segundos. Atenção, ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem há 2 décadas tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Se não somos bastante para muitos enfrentar. Graça e paz, irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio Voz Evangélica. Estamos começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O programa que não é o melhor, mas quem ouve e confirma é diferente. Voz Evangélica é um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. O nosso objetivo é evangelizar para salvar. E no programa de hoje teremos belos cânticos que adoram e exaltam ao nome do Senhor Jesus. Teremos a oração da fé, as notícias da obra de Deus que a Igreja de Cristo está realizando. Teremos também momentos de reflexão na palavra de Deus. E você que está na sintonia pode participar do nosso programa escrevendo lá no mural de recados do nosso site, do site da Web Rádio Voz Evangélica, que é o
Também, se preferir, pode participar pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Web Rádio Voz Evangélica, que é o 84 981 49 49 16. É Voz Evangélica neste sábado abençoado. Vamos começar louvando ao Senhor com Fernandinho. Temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser temos que ser Igreja de Cristo, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só amor, um só amor. Temos que ser temos que ser temos que ser. Igreja de Cristo, Web Rádio Voz Evangélica. Programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, levando luz para as nações. Deus tem transformado um povo, e sobre este povo tem derramado o seu poder, e tem dado a esse povo a sua unção. E sobre esse povo, chamado povo humilde, chamado aqueles que não são, neles o Senhor tem derramado a sua unção. E este povo busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Como lucros para chupar. Web Rádio Voz Evangélica. Tá aqui, tá na bênção. É isso aí, vamos seguindo com o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Hoje, dia 31 de novembro de 2015. Aliás, 31 de outubro, né? Estou aqui adiantando as coisas. É 31 de outubro, sábado, dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa iniciada na Alemanha, estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de Trento. O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o protestantismo. É isso aí, então hoje é dia da Reforma Protestante, né? Nós que somos protestantes, porque no meu caso eu também sou protestante. Sou crente, protestante, protesto também contra esses erros doutrinários da Igreja Católica Romana, que são verdadeiros
absurdos de interpretação. Aliás, nem interpretam, né? Na verdade, eles nem pregam a palavra de Deus, né? Nem querem pregar o verdadeiro evangelho. Então a gente protesta contra isso. Não é contra carne nem contra sangue, não é contra pessoas, não é contra padres nem papas, mas são contra as doutrinas erradas que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, né? Muitas coisas. Então, eu sou protestante, sim, e sirvo ao Senhor Jesus e adoro a um único Deus chamado Jesus de Nazaré, e coloco a fé em Jesus, porque a fé em Jesus é quem salva, meu irmão. Vamos seguindo com Voz Evangélica. Olha, daqui a pouquinho teremos a participação do evangelista João Bosco de Lima, que pastoreia a Igreja de Cristo na cidade de Carapicuíba, no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho ele vai trazer uma palavra para os nossos ouvintes, a palavra de Deus. E você que está na sintonia pode ouvir. Hoje ele vai participar direto de Pouso Alegre, em Minas Gerais, é onde ele está. Daqui a pouquinho ele vai estar ligando aqui para a Web Rádio Voz Evangélica e vai participar ao vivo do programa Voz Evangélica. Olha, você pode participar, escreve lá no mural de recados do nosso site, vozevangelica.com.br. Também pode participar pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Web Rádio Voz Evangélica, que é 84 981 49 49 16. A Bíblia nos revela que um dos filhos... O nosso irmão Gustavo está aqui participando através do Facebook. Ele diz: pastor, peço raridade para oferecer ao meu cunhado Paulo Júnior e a minha filha e a minha esposa e a todos os ouvintes. Ok, Gustavo, irmão Gustavo, que é o dirigente da Igreja de Cristo aí na cidade de Riacho Santana. Vamos atender aqui o Raridade, né, com Anderson Freire, e vamos louvando ao Deus eterno. José foi exaltado, o inimigo envergonhado, Deus livrou o filho seu. Contém esse testemunho pra você não esquecer que quem dá a vitória é Deus. Quem me dá a vitória é Deus, é Deus, é Deus. Que me dá a vitória. Igreja de Cristo. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O
ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair, Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, fazendo a diferença em tudo o que faz. A oração da fé é um momento especial no seu programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Convide a sua família e vamos conquistar juntos a vitória que vem do trono da graça divina. Muito bem, vamos seguindo com o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Agora é a oração da fé. E você que está na sintonia pode orar, falar com Deus nesse momento, interceder a bênção do Senhor. Ele está aqui para te dar vitória. Ele é o Deus que dá vitória. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos e adoramos ao teu nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento nós entramos na tua presença e intercedemos a tua bênção, Senhor, para cada vida que está neste momento ouvindo a web rádio Voz Evangélica. Que o Senhor venha abençoar essas vidas, dando vitória, derramando da tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha tocar nessas vidas neste momento e assim o teu nome venha ser adorado e exaltado.
É o que nós te pedimos, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, motivando a fé e descobrindo valores. É isso aí, vamos seguindo com Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Daqui a pouquinho o evangelista João Bosco de Lima está aqui participando ao vivo do programa Voz Evangélica, trazendo uma palavra direto lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ele está aqui falando aqui comigo no Facebook. Ele diz: olha, estamos aqui na escuta, eu, Valdeni, Branca, Vinícius e Vanessa. A gente agradece a todos que estão aí na cidade de Pouso Alegre, ouvindo a web rádio Voz Evangélica. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente sua vida. Não adianta o mal pra este Deus. Uma bênção, né? A web rádio Voz Evangélica, ela vai longe, né? O som, graças a Deus, na verdade, né? Vou fazer igual a um irmão. Na verdade, ela pega no mundo inteiro, né? Ela pode ser acessada em qualquer parte do mundo, através do site vozevangelica.com.br ou através do WhatsApp da Web Rádio Voz Evangélica, aliás, do WhatsApp não, do aplicativo Android da Web Rádio Voz Evangélica. E aí você pode ouvir qualquer parte do mundo, né? A nossa rádio, ela não tem problema nenhum, ela é toda dentro da legalidade, inclusive ela ganhou a categoria livre, ou seja, ela está livre para todos os públicos. Ela foi analisada durante um período e ganhou a categoria livre do Google Play, e ela pode ser ouvida por qualquer pessoa. É uma bênção. E aí você pode ouvir em qualquer parte do mundo, né? A gente não tem como assim explicar como é que a gente faz isso, porque é uma questão mais complexa. A questão da internet é um pouco complexa, mas ela pega em qualquer parte do mundo. Você pode ouvir a web rádio Voz Evangélica. Já até pensou em retroceder. Esse Deus lá na glória, olha. Teu amor não falha, canta Nívia Soares.
levando luz para as nações. Para o mundo em conflito e desespero, Voz Evangélica apresenta a mensagem divina que desperta os corações adormecidos e sem esperança. Muito bem, agora teremos a participação do evangelista João Bosco de Lima, hoje participando direto da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Vai trazer aqui a palavra para os nossos ouvintes, a palavra de Deus. Evangelista João Bosco, graça e paz. Graça e paz, pastor Luiz Carlos, graça e paz, irmãos e amigos que estão na sintonia do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Hoje temos o prazer de participar aqui direto de Pouso Alegre, na linda Pouso Alegre, onde estamos reunidos com os irmãos, e à noite teremos a ceia do Senhor. Desde ontem que eu cheguei a Minas Gerais e já revi alguns irmãos e já convidamos outros e já confirmaram a presença, né? E à noite a gente espera ter uma reunião bastante agradável na presença de Deus. Como a gente está comemorando hoje o assunto que já foi lido pelo pastor Luiz Carlos, referente à reforma, a gente vai ministrar sobre um dos assuntos dos 5 sola, que é conhecido, né? Só a graça. A gente vai falar sobre a graça de Deus. Na verdade, esses assuntos não foram inventados pelos reformadores. Esses assuntos é mais antigo, é do tempo de Jesus, do tempo do Antigo Testamento, mas a doutrina mesmo explicada, clara, da graça, a gente vai ver exposta pelos ensinamentos de Jesus e pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, tanto em Romanos, como na sua epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele faz uma referência magnífica e traz um conceito glorioso a respeito da graça. A graça, ela significa favor imerecido, isto é, um favor para alguém que não merece. Imagine aquela pessoa que já lhe fez muito mal. Imagine aquela pessoa que lhe causa arrepios, que lhe causa medo, lhe causa pavor por causa dos erros que ela já fez contra você. Imagine você agora ter a oportunidade de fazer o bem ou o mal a essa pessoa, mesmo que ela só mereça o mal, e você resolve fazer o bem. Então isso é graça, isso é favor merecido. Em relação a Deus, a graça ela foi ativada, ela foi movida pelo amor. O amor foi a força motriz que moveu a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e que reteve por um espaço de tempo a justiça de Deus para que não aniquilasse a cada um de nós, porque na verdade, como pecadores que somos, nós só merecemos uma coisa, o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, tudo que você e eu merecemos é a morte. É a morte. Nós merecemos a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Isso é o que o ser humano, pecador e inveterado, que todos são, eles merecem. Mas Deus, de uma forma inexplicável, Jesus diz, amou o mundo de tal maneira, isso é, de uma maneira inexplicável. Nem Jesus conseguiu explicar. Paulo ainda dá uma explicação muito longínqua. Ele diz que Deus prova. Ele fala de um amor diferente do nosso, um amor incondicional. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós.
sendo nós ainda pecadores. Isto é, um amor incondicional que não estabeleceu condições para nos amar. Essa graça ela foi derramada e foi manifestada na pessoa de Jesus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: a graça de Deus se há manifestado salvadora para todos os homens. A graça se manifestou alcançando toda a humanidade, não é apenas uns, como as pessoas andam dizendo por aí. Mas ela se revela e se manifesta na pessoa de Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário, porque a cruz, na verdade, era nossa. A cruz do meio era de Barrabás, que é uma representação da humanidade caída e afastada de Deus. Mas o Barrabás, isto é, a humanidade foi substituída da cruz, quando colocou-se Jesus em nosso lugar. Então, Paulo fala da nossa situação antes de ser alcançado por essa graça. No capítulo 2 da sua epístola aos Efésios, ele diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida, nos vivificou juntamente com Deus, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí Paulo passa a mostrar a nossa situação antes de ser alcançado pela graça. Ele disse: vocês, quando estavam mortos, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Isso é, vocês não tinham vontade própria. Vocês andavam conforme os ditames do mundo. Os ditames do mundo, você sabe. Chama o certo de errado, chama o errado de certo, chama o amargo de doce e o doce de amargo, e foge totalmente aos padrões determinados pela palavra de Deus. Então Paulo diz: vocês andavam segundo o costume do mundo, andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. O ser humano não foi alcançado pela graça, ele anda conforme a ordem do mundo e conforme as insinuações de Satanás. Mas não só isso, ainda há uma terceira prisão que o apóstolo Paulo fala: e faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Uma pessoa que está sob a influência do mundo e de Satanás não tem como ter vontade e pensamentos bons. Todos os seus pensamentos são voltados para o pecado e para desobedecer a Deus. E aí Paulo fala que o resultado de viver assim. Ele diz: sobre os quais todos nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, como também os demais. Imagine que a situação miserável em que o homem se encontrava. Aí Paulo diz: mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí no versículo 8 ele diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse foi o carro-chefe que os reformadores usavam. Mostraram que você não precisa fazer penitência, que nem as pessoas faziam. Se você lê a descrição de Lutero sobre a vida miserável que ele tinha, ele disse: quanto mais eu fazia penitência, quanto mais eu fazia as orações que me foram ensinadas, quanto mais eu subia durante muitas vezes na semana, de joelhos, a escadaria da Catedral de Wittenberg, quanto mais eu fazia, eu me autoflagelava, mais eu sentia miserável longe de Deus. Aí no dia que ele leu que a graça é que nos salvava, isso é, quando a gente não merecia, quando a gente não valia nada, quando a gente estava lançado às traças, Deus nos deu um banho de graça. Por intermédio de Jesus, Ele simplesmente nos abriu a porta de acesso de volta à sua presença, por causa do sacrifício de Jesus. Então é de graça para mim, para Jesus não.
Para Jesus foi um alto preço. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz: e ele, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, isto é, Cristo deixou sua glória, ao preço que ele pagou, deixou sua glória, assumiu forma de servo, ele sendo Deus, tornou-se servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então esse foi o preço para você estar vivo, o preço para você ser feliz, o preço para você ter visão, ter vista, ter audição, ter paladar, ter ato, você ser uma pessoa perfeita. O preço foi a morte do primogênito de Deus, do Filho de Deus. Então é a graça de Deus que nos manda chuva, é a graça que nos dá vida, é a graça que nos deixa viver mais um dia, é a graça que nos dá o emprego, o trabalho, é a graça que põe o pão sobre nossa mesa, é a graça que nos arranca das mãos de Satanás, das hostes do inferno, da influência maligna do mundo, da prisão sem muros que é a nossa carne, e nos leva de volta para Deus. Nos coloca lá no pé da cruz, aos pés de Jesus, e arranca de nós os nossos pecados, e nos faz deixar diante de Deus. Então isso é graça. E só essa graça que se manifestou salvadora, essa graça que foi vista lá em Belém, essa luz que saiu de Belém e alcançou o mundo todo. Salmo 98, o salmista diz: todas as nações da terra viram a salvação do nosso Deus. Essa salvação está aí na sua casa, ao seu lado, perto de você, pertinho, e ela é alcançável. Ela está ao seu lado. E a graça de Deus pode lhe alcançar e lhe salvar nessa tarde. Olha, meu irmão e meu amigo, Deus continua querendo fazer a obra de transformação na vida de muita gente. Mas fica a grande pergunta: Deus quer lhe salvar pela graça, mas você quer ser salvo e receber a sua graça? Você quer? Se quer, faça isso agora. Deus abençoe, pastor Luiz Carlos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Estamos à disposição. Ore por nós, que oramos por vós em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí agradecemos a participação do evangelista João Bosco de Lima. Trouxe aqui a palavra de Deus ministrada aqui no programa Voz Evangélica. Muito obrigado, evangelista. Deus abençoe grandemente. Voz Evangélica continua. Web Rádio Voz Evangélica, semeando a palavra de Deus. Quando eu passei por vales e o deserto, não tinha ninguém por perto. Muito bem, vamos seguindo com o programa Voz Evangélica. Olha, o nosso irmão Gustavo está aqui mandando um abraço para o evangelista João Bosco de Lima, para o Valdeni, para o irmão Valdeni, para a irmã Branca, para o Vinícius e Vanessa. Abraço aí de toda a família. O irmão Gustavo aí mandando para os nossos irmãos aí que estão em Pouso Alegre, neste momento ouvindo a Web Rádio Voz Evangélica. Ser mais que vencedor. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Glivandro também participa aqui no mural de recados do site Voz Evangélica. Diz: graças a paz, boa tarde, ofereço todos os louvores tocados para todos os ouvintes. Deus é bom e misericordioso conosco. Deus que fez de mim um vencedor. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério Maranata, Ministério Avivar, para sempre é o título do louvor. Vamos adorar, exaltar ao nome do Senhor Jesus
Você que está na sintonia, ainda dá tempo de participar do nosso programa lá no Mural de Recados, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp da Web Rádio Voz Evangélica. Vamos louvar ao Senhor! Estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Igreja de Cristo. Web Rádio Voz Evangélica. Um grito de júbilo. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Web Rádio Voz Evangélica. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. E os adoradores e guerreiros de Deus. Dê um glória a Deus. Igreja de Cristo. Os adoradores do Cordeiro de Deus. Igreja de Cristo. Eles levantam suas mãos. Igreja de Cristo. Eles levantam sua voz. Igreja de Cristo. São mais que servos, são amigos de Jesus. Igreja de Cristo. Pois derramaram sua vida aos pés da cruz. Igreja de E Cristo. são lavados pelo sangue de Jesus. Igreja de Cristo. Igreja de Com vestes Cristo. de louvor, adoram ao Cordeiro com amor. Igreja de Cristo. 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 Conte com esta família. Web Rádio Voz Evangélica. Voz Evangélica. 100% Jesus. Igreja de Cristo. Fazendo a diferença em tudo o que faz. É isso aí, vamos seguindo com Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Olha, neste sábado teremos o culto dos jovens na Igreja de Cristo aqui em Pau dos Ferros, na rua Manuel Gameleira, número 164, em frente à Praça de Esportes, no bairro Princesinha do Oeste. É onde o povo de Deus se reúne. Hoje é o culto de talentos. Geralmente aos sábados a gente transmite o culto, mas hoje não vai ser possível a transmissão, porque estaremos na cidade de Água Nova. Hoje eu estarei em Água Nova, fazendo uma visita à Igreja de Cristo ali naquela cidade, onde estaremos à noite reunidos na casa de oração da Igreja de Cristo, lá em Água Nova, juntamente com os irmãos, para adorar ao Senhor Jesus. Mas culto na Igreja de Cristo Pau dos Ferros tem, é da mocidade. E amanhã, às 9 horas da manhã, escola dominical para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Às 9 horas da manhã, à tarde, o evangelismo. E à noite, o culto de Santa Ceia. Na casa de oração estaremos reunidos para bendizer ao Senhor, relembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Primeiro domingo do mês é o culto de Santa Ceia na Igreja de Cristo, aqui em Pau dos Ferros. A vida venceu. Canta Damares. Então dá um grito pra confirmar. Quem sabe solta a voz de novo. Já se pode analisar os ossos, fazer DNA. E aí? Alterar os traços na imagem da foto de alguém que desapareceu. Mas quem poderá me explicar o mistério da morte? Pois a morte, quando leva alguém, fica dono dela e não quer devolver. Ninguém poderá trazer notícias depois que interrompem as conexões. Pois se rompem todos os contatos e o corpo físico perde as reações. Mas olha, mas houve um que contra a morte no mundo dos vivos sem medo lutou. Feriram a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou. O céu se transformou em trevas e como um protesto o sol escureceu. O mundo viu quem é mais forte, o mistério da morte, a vida venceu. Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível, humilhou
Cristo venceu. Levanta a tua mão, declare que ele venceu, cantando comigo. Jesus pegou. Inimigo que pensou ser imbatido, humilhou, matou debaixo dos seus pés, tomou a chave do inferno, destruiu o seu império, exterminou. Seu mandato derrotado é o povo transformado em glória. Mudou toda a nossa história, hegemonia. O pecado fez cair ao chão, levou o inferno à decadência, decretou sua falência. Onde está a morte, o Deus? Aqui está. Onde está a morte? Levanta a mão comigo. Cristo venceu, não recuou. Doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou. Nos fez um escolhido mais que vencedor. Cristo venceu, não recuou. Doou a sua vida por você e eu. O céu festejou. Nos fez um escolhido mais que vencedor. Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível, humilhou e esmagou. debaixo dos seus pés, Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império, exterminou. Seu mandato derrotado é o corpo transformado em glória. Mudou toda a nossa história, hegemonia. O pecado fez cair ao chão, levou o inferno à decadência, decretou sua falência. Onde está a morte, o Deus? Levanta a mão comigo e diga: Cristo venceu. Levanta a tua mão e diga: Cristo venceu. Bem forte, diga: Cristo venceu. Cristo, Ele venceu. Igreja de Cristo. Web Rádio Voz Evangélica. Igreja de Cristo. Programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, levando luz para as nações. Você não pode e não deve perder esta abençoada oportunidade que Deus tem nos dado para aprender da sua palavra. A cada domingo, a partir das 9 horas, momentos de vitórias lhe aguardam. Escola Dominical da Igreja de Cristo, um trabalho que cresce a cada dia, uma oportunidade que nos faz alargar a nossa visão e fortalece o nosso relacionamento com Deus. Participe! Cantai bem alto, Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Muito bem, estamos finalizando a nossa programação aqui pela Web Rádio Voz Evangélica. Muito obrigado pela sua sintonia, audiência. E Voz Evangélica volta, o programa Voz Evangélica volta na segunda-feira. A Web Rádio continua no ar, 24 horas no ar aí, levando a palavra de Deus, louvores e adoração ao Senhor. Mas o programa Voz Evangélica ao vivo só agora segunda-feira ao meio-dia aqui pela Web Rádio Voz Evangélica. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. E aguardando o Senhor me vem. Cantai bem alto, Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa. Até lá! Finalizando, dizemos a cada um dos nossos ouvintes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Web Rádio Voz Evangélica.
lugar. Jesus está por perto. A rádio do povo de Deus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. A sintonia da bênção.